Como manter as varizes bem longe? Ah, é um desejo de tanta gente, né? E aquelas que já existem? Será que é possível melhorar o aspecto e diminuir o desconforto? E olha, não é um problema que aparece apenas nas mulheres. Os homens também sofrem com esses pontinhos nas pernas, esses desenhos, essas linhas, né? E que acabam limitando a qualidade de vida. E quem está com a gente para conversar sobre isso hoje é a angiologista a doutora Mariana Avelar, aqui comigo e com você. Mariana, obrigada, sua linda, por ter vindo. Sou eu quem agradece por estar aqui e quero te parabenizar pelo Dia do Jornalista. Muito obrigada pela delicadeza, Você Mariana. faz um jornalismo regional incrível. Muito obrigada. E além de saber tudo do mundo, a gente precisa cuidar do terreiro de casa, né? É verdade. Então, eu te agradeço muito pelo que você soma no cenário jornalístico. E obrigada pela confiança. Imagina. Viu? Muito obrigada. E quer perguntar? Pode perguntar para a Mariana. 99897.000 é o nosso WhatsApp. Lá no YouTube também, manda a sua pergunta. Telefone na tela, participe. Varizes. Antes da gente falar da prevenção e do tratamento, o que elas são? Elas são algum tipo de sinal, Mariana? Sim, as varizes elas são nada mais, nada menos do que veias realmente doentes. Então, aqui a gente vai aflorar um pouco sobre isso, né? A doença das varizes é justamente o envelhecimento, como se fosse um envelhecimento de um vaso sanguíneo que aconteceu antes da hora. Alguns têm uma predisposição de isso acontecer de forma mais precoce e outros de forma mais tardia, né? Geralmente com a perda de colágeno, envelhecimento, isso é natural de acontecer conosco ao longo da vida. Tá. Mas tem pessoas que isso acontece de uma forma mais precoce por conta da predisposição genética e também da colaboração dos fatores de risco que estão associados ao hábito de vida. Que seria, por exemplo, o sedentarismo, a gente falou? Exatamente. Né? O sedentarismo. A obesidade. Alimentos processados podem interferir? Sim, agora a gente está tendo acesso a mais alguns estudos mais modernos, né? E podendo observar que o estresse oxidativo, que está relacionado justamente ao estresse, à dieta rica em alimentos industrializados, e a gente está podendo perceber justamente que esse estresse oxidativo sistêmico também tem um certo nível de atuação. A gente ainda não sabe a conexão direta, mas sabemos que isso tem sim um certo nível de atuação dentro do agravamento das varizes. E aí elas vão aparecendo principalmente nas pernas, justamente, né? Aqui no tornozelo, justamente. Nos pés também. E são varizes, são veinhas bem fininhas, não é, Mariana? Não necessariamente. Nós temos varizes de vários tipos, várias colorações, porque elas têm as suas diversas histórias, né? Tem as varizes que surgiram desde uma pessoa mais nova e foram se desenvolvendo. Tem varizes que acontecem por conta dessa predisposição genética, que geralmente são varizes um pouco mais graves, um pouco mais bem desenvolvidas e grossas. Então, isso vai variar de acordo com a história dessas varizes. E os vasinhos, eles vão aparecendo principalmente nas pernas, nos membros inferiores, por quê? As pernas são a única região que tem que enfrentar a força da gravidade para devolver o sangue para o coração. Porque a função das veias é justamente essa, devolver o sangue de onde ele está de volta para o coração. Nosso braço está aqui na região, na altura do coração, nossa cabeça está até acima, então é muito fácil de o sangue voltar. Mas as pernas não, elas têm que lutar contra a força da gravidade. E a única coisa que tem para auxiliar isso é justamente a musculatura das pernas. Por isso que vocês disseram agora há pouco no programa é tão importante, né? Atividade física. Exatamente. Ela pode ajudar a evitar, a prevenir. Eu costumo brincar com as minhas pacientes que quando você faz musculação, quando você faz o fortalecimento dos músculos da sua perna, você está como se fosse confeccionando uma meia de compressão para você. Olha que legal, tá vendo? A gente está mostrando, inclusive imagens que a doutora Mariana mostrou pra gente. Esta aqui, por exemplo, as varizes estão pelas pernas inteiras, né? Exato. Então aqui a gente tem um tipo de varizes, né, que são as telangiectasias. Essas geralmente são as que mais incomodam as pessoas. As telangiectasias são essas que parecem uma teinha de aranha vermelha. Entendi. Geralmente são as que mais incomodam e essas roxinhas se chamam venolectasias. Essas duas são as mais superficiais e por isso são as que mais incomodam, porque são as mais visíveis. Mas é sempre importante lembrar que as varizes, assim como rios e seus afluentes, estão conectadas com coisas mais profundas, com outras veias mais profundas. Então, essas varizinhas que estão aqui por fora, elas podem sim ser sinal de que tem algo mais profundo com problema. E aí é preciso fazer exame? Geralmente, tanto no momento da consulta quanto
quando você agenda um tipo de exame, é o Doppler vascular, ultrassom Doppler vascular. E isso junto com a fleboscopia clínica, que durante a consulta a gente usa um aparelhinho que chama fleboscópio, que emite uma luz infravermelha. E através dele a gente consegue ver até 2 a 3 centímetros abaixo da pele. Mas para entender toda a dinâmica e a hemodinâmica, toda a tubulação do sistema da pessoa, é necessário sim usar o Doppler vascular. Para entender o que está acontecendo. Exatamente. Né? Mariana, você sabe que a participação do nosso público, eu sei que você acompanha, né? Ela é maciça e a gente tem, olha, a Aparecida Teixeira, a gente encontrou com ela aí pela cidade e ela tem uma pergunta sobre as varizes. Vamos conferir? Quem tem varize pode dar algum problema grave no futuro? Porque quando as veias estão muito altas... Aquelas varizes aparentes? É, isso. A gente tem a impressão assim, de que não pode nem tocar que ela vai estourar. Ótima pergunta. Não é, da Maria Aparecida? Exatamente. É o seguinte, Maria Aparecida, as varizes, elas geralmente têm 2 caminhos quando elas são do jeito que você falou, saltadas, mais grossas e mais aparentes. Essas varizes, essas em específico, elas têm 2 caminhos. Um é que elas vão trombosar um dia, ou seja, o sangue que deveria ser líquido ali dentro, como ele anda muito devagar, porque é uma veia muito doente, ele pode coagular. Igual quando a gente corta, faz um machucadinho e para de sangrar. Sim. Pode acontecer isso, só que dentro do vaso sanguíneo. E aí entope, forma como se fosse uma rolha de sangue. E aí a cirurgia, aí nesse caso precisa ser uma cirurgia muitas vezes até de corte para conseguir retirar essa veia. Além de ter que usar anticoagulante, acompanhar, fazer ultrassom de segmento para entender essa trombose. E o outro caminho, que é muito comum também e é um pouco assustador, é que muitas vezes a pele por cima dessa variz fica muito fina. Sim. E aí ela pode se romper. E como é um ambiente de alta pressão, no momento que rompe, assusta bastante. Então, esses 2 caminhos são maus caminhos, né, um pouco catastróficos para um problema que é fácil de resolver, um problema que é passível de controle. Então, o interessante é não deixar chegar nesse estágio. Muito bem, estou de volta com a doutora Mariana Avelar, que é angiologista. E olha, Mariana, como tem gente sofrendo com varizes, viu? Vou trazer as suas perguntas agora para a doutora Mariana ajudar, tá? A Zilani fez os exames nas pernas e elas coçam e parece que vai ferroando, sabe? Parece ser ferroadas. A meia é a melhor opção? A meia é uma ótima opção. Não só ela, né? Nós estamos aqui para falar justamente sobre prevenção, né? Exato. Todas as medidas de tratamento clínico servem também como medidas preventivas, e medidas preventivas não só para varizes, como para trombose. A gente teve um aumento de mais de 30% dos casos de trombose desde a pandemia. Isso por conta não só do vírus, mas pelo sedentarismo, que aumentou muito, né? Com a questão do isolamento. E então, no caso dela, que tem aí uma queixa de parestesia, que a gente chama, que é esse formigamento, essa coceira, podem ser 2 situações. A primeira, realmente um ambiente de hipertensão, e nesse caso a meia vai ser uma grande aliada. Lembrando que a meia precisa ser prescrita, ela precisa ter a medida correta, ela precisa ter a pressão correta, e ela precisa ser posicionada da forma correta. Inclusive, tomei a liberdade de trazer uma meia para mostrar para o pessoal como é que faz esse calçamento correto. E além da meia, da questão da hipertensão na perna, a hidratação da pele. Muitas vezes, o ressecamento da pele e a própria presença das varizes muito próxima ali da epiderme pode causar assim, esse pinicar, essa coceira. E uma das coisas que ajuda muito é uma hidratação realmente potente dessa perna, viu? E o hidratante pode ser qualquer um que eu tenho em casa? Eu tenho uns preferidos, né? Geralmente os cosméticos, eles não têm tanta potência, eles têm os cheirinhos, né? Mas não tem tanta potência. Tem alguns preferidos, né? Que são Neutrogena, CeraVe, Cetaphil, que são marcas que têm uma potência maior. Geralmente eles não têm aquela essência, aquele cheirinho gostoso, mas eu oriento para as pacientes, para elas misturarem. Pega a potência de um, cheirinho do outro e fica tudo resolvido. Tem uma amiga nossa, a Rose, ela sofre com esse problema e tem vergonha de sair de bermuda, porque as pernas têm bastante. Tem como melhorar esse aspecto? Geralmente, a melhora do aspecto das varizes, ele está mais vinculado ao tratamento intervencionista, que seria o do médico, né? Então, o médico que conseguiria fazer uma regressão do quadro.
Mas existem, né? Exercício físico, o uso da meia, tudo isso vai reduzir a estase, a permanência do sangue na perna. Então, muitas das minhas pacientes que não podem fazer tratamento intervencionista, que não podem tratar as varizes e começam a fazer um tratamento clínico otimizado, que seria justamente essa ideia, né? Atividade física, fazer um repouso uma vez ao dia, fazer o uso da meia de compressão, elas percebem um aspecto visual melhor nas pernas só de introduzir essas medidas clínicas no cotidiano. Você falou de repouso, seria cheguei em casa, cumprir todas as minhas obrigações, é ficar literalmente com as pernas para o alto? Isso, o repouso com a perna para cima é justamente isso, deitar completamente a parte de tronco e elevar as pernas. Geralmente eu falo para as pacientes, para elas compreenderem, para apoiar o tornozelo na parede. Entendi. Para ficar bem acima do nível do coração, assim você oferece, pelo menos por um momento, um momento de descompressão da sua perna. Isso costuma aliviar bastante. Deixa eu trazer mais perguntas antes da meia. A meia está aqui com você? Está aqui. Ah, tá. Então, peraí um pouquinho. Deixa a gente trazer aqui as perguntas das nossas amigas. Estou inchando muito os pés e tornozelos de um mês para cá. Foi o cardiologista, tudo ok. Nefro, tudo ok. E além das pernas, está inchando também os olhos. Queria saber se pode ser algum problema de circulação, essa amiga nossa. Certo. Geralmente a gente tende a pensar muito no inchaço do rim, quando tem esse inchaço também aqui na região dos olhos. Mas também essa pessoa precisa começar a observar o cotidiano dela. Se por acaso existem alguns alimentos, vocês estavam falando inclusive da dieta rica em alimentos industrializados, embutidos, que essa dieta é muito nociva, né, para a saúde. E também é nociva para o sistema circulatório. Geralmente, as dietas hipoinflamatórias ou menos inflamatórias, como no caso de dietas que são cercadas de alimentos naturais, carne, vegetais, frutas, essas dietas tendem a deixar o corpo menos inflamado e reduz qualquer tipo de inchaço, seja um inchaço por inflamação, por circulação, por problema renal, por problema cardíaco. Mas, já que ela buscou outros profissionais, o ideal seria ela passar por uma avaliação para entender em que momento que esse inchaço está acontecendo, se existe algum desses fatores inflamatórios associados no cotidiano dela. Por isso, a avaliação individualizada é insubstituível. Deixa eu trazer mais perguntas aqui. O uso de sapato de salto dá algum problema? Pode levar a varizes? Não, essa é uma dúvida bem comum, corriqueira, né? bem comum. Na verdade, o que precisa ser feito é um rodízio entre os tamanhos de salto, né? Se você usa todos os dias para trabalhar, se você usa com muita frequência, o ideal é que você vá alternando os tamanhos dos saltos ao longo dos dias da semana, porque assim você não vai manter sua musculatura sempre numa mesma posição. Tenho 48 anos, sempre tive varizes desde os 15 anos, trabalhando o dia todo de pé. Anda de bicicleta, mas a minha veia é muito fina. O médico disse que quase não dá para ver quando faz exame. É mais do lado direito dessa amiga nossa. Ela trabalha o dia todo de pé. A meia de compressão pode ajudar? Com certeza, nesse caso sim. Muito provavelmente ela deve ter adquirido essa variz com esse hábito, né, de trabalhar sempre de pé. E nesse caso a meia de compressão seria ideal para ela, até porque vai evitar que ela prolifere, forme mais dessas varizes aí na perna dela. Como é que a gente usa a meia de compressão? Qualquer mulher... O problema, gente, é muito maior para gente, para as mulheres, né? O quê? 60% a incidência? 60% a 65% das mulheres vão ter algum tipo de varizes ao longo da vida. E aí a meia de compressão ajuda nos dois casos? Ajuda tanto a prevenir, quanto para tratamento, quanto pós-tratamento, para prolongar o efeito daquele tratamento que você fez lá no médico. Como é que a gente usa? Certo. Então, meia de compressão a gente geralmente orienta sempre usar no início da manhã, colocar no início do dia, que é o momento em que a perna estaria mais vazia. Tá. Mas também dá para adaptar isso. Por exemplo, já levantei, fui para academia de manhã cedo, não coloquei a meia de compressão, como é que eu faço? Você pode colocar a perna para cima, 10 minutos, depois coloca a meia. A meia é o seguinte, pegou, faz essa esticadinha, que vai dar uma ajudada a dar aquela laceadinha. Aí vocês vão enfiar a mão por dentro da meia e everter até o calcanhar. Essa é a parte mais difícil, de passar no pé. Tá. Então, licença. Toda, fique à vontade. Os meninos estão aí acompanhando, Gustavinho. Vai pegar aqui a meia evertida e vai colocar no seu pé até passar pelo calcanhar. É mais rápido, né?
colocou no calcanhar, Vem, puxa. puxa o restante da meia. Pronto. E aí fico com ela o dia todo. Isso. Pelo menos 6 a 8 horas já é o suficiente. Se por acaso, por exemplo, tem muitas colegas que trabalham no período noturno, né? Isso. Então, coloca para ir para o trabalho, fica de mais ou menos 6, 8 horas. Na hora que for para o descanso, por exemplo, retira a meia e aí não precisa colocar mais. Não tem necessidade de ficar 24 horas com a meia. A Elisângela, do Jardim Patrícia, as varizes costumam dar muitas dores e dormência nas pernas. É uma queixa muito comum, dor. O que fazer? Isso depende muito do nível da doença, né? Do nível da gravidade, da complexidade da doença. E aí a gente precisaria realmente avaliar se é uma questão mais postural, se é uma questão da doença em si. Mas é sim um dos sintomas mais comuns, a questão do inchaço, da dormência e muitas vezes até a cãibra na panturrilha, pode ser das varizes. Gostaria de saber se tem algum tipo de massagem que possa fazer nas pernas para prevenir as varizes. O nosso amigo Elmer, lá do Jardim Botânico. Essa é uma pergunta muito interessante. Há poucos dias você trouxe uma convidada que é de muita estima minha, que é a Ana Cláudia, que ela é fisioterapeuta, né? Oi, Ana, um beijo. Ela é muito boa. E assim, existem massagens específicas, né? Que são essas massagens, as drenagens linfáticas, que geralmente são muito benéficas para pacientes que têm aí já um certo inchaço relacionado às varizes. Mas qualquer massagem que estimule a circulação, ou seja, tomei banho, vou passar meu hidratante. Até essa massagem de passar o hidratante diariamente estimula a microcirculação, estimula seus vasos linfáticos que são muito fininhos ali na perna. Então, esse papinho de faça movimentos circulares na hora de passar o hidratante, isso colabora com certeza. Se for feito todos os dias, o seu corpo de forma cíclica vai entender isso, né? esse estímulo. Muitas amigas perguntando em relação às aplicações, né? Elas são indicadas para todos os casos? E quais são essas aplicações que a gente tem? O termo aplicação, ele é o termo, vamos dizer, popular para o que a gente chama de escleroterapia. A escleroterapia, ela tem várias opções de técnica, desde a alteração no calibre, tamanho da agulha que é usada, até no componente que é usado para fazer essa aplicação. É mais comum o pessoal conhecer a glicose hipertônica, mas a gente tem outros componentes, polidocanol, a combinação de polidocanol com glicose em diferentes porcentagens, e o que vai definir qual vai ser usado, quando vai ser usado, é justamente o aspecto da veia, tamanho, cor, profundidade. Por isso a avaliação com ultrassom, a avaliação com o especialista é tão importante, porque é a partir desses parâmetros que a gente visualiza durante o exame físico, durante o exame com ultrassom, que a gente vai conseguir definir qual que é a melhor estratégia. Mas assim, a aplicação com glicose é uma das opções que a gente tem. Porque são várias hoje, muitas opções. E além disso, podemos associar com laser, podemos associar a espuma, podemos associar uma outra técnica que chama tumescência, junto com esse tipo de escleroterapia, que também ajuda a melhorar o resultado. Então, depende muito do caso. Hoje em dia, nós temos um leque muito rico de opções. Aí tem uma pessoa que pergunta, o SUS oferece esse tipo de tratamento? Infelizmente, o SUS ele vai se direcionar estritamente aos casos funcionais, porque as varizes nós temos casos funcionais e estéticos. Existem os casos funcionais que são aquelas pessoas que têm um problema lá dentro e esse problema está criando essas varizes aqui fora. E existem problemas que são mais superficiais mesmo e que geralmente não alteram o cotidiano da maior parte das pessoas. Isso é um pouco complicado, difícil, né? É um pouco difícil de explicar, porque no SUS é tratada a pessoa que tem sintomas limitantes. Entendi. Eles não tratam essa limitação, por exemplo, uma pessoa passar 30, 40 anos sem colocar nenhuma roupa mais curta. Esse desconforto, essa limitação da rotina não é colocado como uma prioridade, exatamente. Então, assim, fica limitado realmente a esses casos. Quem sabe um dia muda. Eu tenho esperança. Quem sabe. Rodrigo, deixa eu trazer aqui a Valéria, ela tem trombose e aí prescreveu-se a meia para ela. Ela tem que usar nas duas pernas ou só na que tem trombose? Ótimo. E pode fazer hidroginástica na piscina quente? Pode piscina quente? Ótima pergunta. Geralmente, durante o período da trombose, o médico ele orienta o uso do anticoagulante e também orienta, pelo menos ali na primeira semana, um certo repouso. Porque até que essa trombose se estabilize, é interessante que exista esse repouso.
Passada essa primeira semana, geralmente, após uma reavaliação, o médico costuma liberar o paciente para fazer exercícios. E o exercício pode ser qualquer um dentro do limite do desconforto dessa pessoa, porque trombose dói, inchaço dói. Em relação à meia, sim, usar nas duas pernas, porque se você estava num ambiente que era propício, que proporcionou a oportunidade de uma trombose, a sua outra perna não está livre disso. Então, o ideal é que você use a meia de compressão nas duas. Tem mais uma pergunta, é você participando agora, a Santa Martins. Eu já estou com 74 anos, né? Então sempre tive varizes. Eu ouvi dizer que era hereditário. Então, o que eu sinto é o que me traz desconforto é o formigamento, o cansaço nas pernas. E tenho varizes, desde varizes mais finas, essas mais aparentes assim, desde as varizes mais grossas. Muito bem, cansaço, formigamento é reclamação comum, Mais comum, né? sim. A meia pode ajudar. O que mais ajuda, e o pessoal não vai gostar, né? Mas é a atividade física. A atividade física o que eu mais falo e cultuo dentro da minha prática clínica é a atividade física e o fortalecimento muscular. Essa ideia de que musculação dá varizes, isso é a maior falácia que criaram. Não existe isso, inclusive é o exercício mais indicado. Geralmente nós escolhemos a hidroginástica para as pacientes como o perfil dessa paciente, que é um pouco mais idosa e já tem as varizes muito bem desenvolvidas, porque dentro da água não existe impacto. Então, para as pessoas que já podem ter algum nível de doença articular, algum comprometimento das articulações, então a gente prefere a hidroginástica por ser mais segura para esse perfil de paciente. Nosso tempo está terminando, mas deixa eu trazer uma amiga que teve 3 gestações, as varizes aumentaram muito. Ela pode fazer musculação? Dói principalmente quando ela vai menstruar. Deve, tem tudo a ver ter piorado com a gestação, tem tudo a ver doer mais quando está no período menstrual por causa dos fatores hormonais. Musculação vai ajudar, né? Com certeza. Tem uma amiga que está aqui, olha, tem uma veia que ela tenta tratar desde os 9 anos de idade. Ela falou que está com uma ferida, está sentindo muito queimor e ela passa muito tempo sentada, ela é manicure. Ela pode usar a meia? Vai ajudar? Deve usar a meia. Nesse caso, como tem a úlcera associada, existe o tipo de meia mais indicado para ela. Que existem hoje em dia, como eu falei, já não é mais a tragédia a meia. A meia ela é muito bem adaptada para os vários tipos de perfis de paciente. No caso dela que tem uma úlcera, o interessante seria ela usar uma meia com a pressão adequada e com essa funcionalidade para dar conforto para ela colocar essa meia, porque colocar uma meia com uma ferida é difícil. Cuidado. Então a meia que é para pessoas que têm úlcera, ela vem com zíper atrás, que facilita a colocação. Exatamente. A doutora Mariana, antes da gente ir para o Entre o Café e o Outro, a gente tem 30 segundos. Ela tem um guia de cuidado que ela elaborou. Exatamente. Aqui eu falo para vocês, a contracapa é justamente isso. Tudo o que não te falam sobre as varizes e como evitá-las. Então, é um resumo desde como as varizes se formam até o que você pode fazer na sua casa, exercícios físicos, sugestões de cuidados diários para vocês melhorarem a qualidade da perna de vocês. Onde que eu acho? Está disponível no link na bio do meu Instagram. @Doutora Mariana Vascular. Doutora Mariana Vascular. Eu vou baixar o meu, tá? Mariana, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi ótimo. Volte mais vezes, tá bom? Sou eu quem agradece e sempre estarei aqui. Muito obrigada.